Olá, este é o nosso podcast Crítica Jurídica, um espaço democrático para filosofar, pensar e trazer suas impressões do mundo através de teses, dissertações, ideias e pensamentos que dialoguem com a sociedade e que contribuam para um mundo melhor. No programa de hoje discutiremos o papel sindical na retomada do trabalhismo. E para isso tenho a honra de ter aqui como convidado uma pessoa que já atua há muitos anos nos movimentos sindicais, um grande especialista em direito sindical e direito do trabalho, o Dr. César Augusto de Mello, que com certeza é um dos grandes especialistas da advocacia trabalhista e sindical. O Dr. César é pós-graduado em processo do trabalho e autor de livros como Eleições Sindicais Passo a Passo e Compêndio de Introdução ao Direito do Trabalho. Dr. César também foi coordenador de pós-graduação em Direito Sindical da Escola Superior da Advocacia e também presidente da Comissão Especial de Direito Sindical da OAB no triênio 2016, 2017, 2018, além de membro da Assessoria Especial de Negociação Coletiva da OAB. Além de tudo, o Dr. César é assessor da bancada das centrais sindicais no Conselho Nacional do Trabalho e assessor da Central Força Sindical, a CNTQ, a FECINFA, Sindrefeição e Sindiluta. Doutor César, é um prazer poder recebê-lo aqui e ter essa conversa amigável e inteligente aqui no nosso podcast. Doutor, tem a palavra. Boa tarde, tudo bem, Jonadab? Agradeço o convite, agradeço as palavras sempre carinhosas. Não poderia deixar aqui de dizer, Jonadab, da minha satisfação, e isso é real, e isso deixa os profissionais do direito que querem bem os outros colegas, que é a grande maioria, né? Ver um profissional como você, a tua evolução profissional, pessoal, que eu conheci você há uns anos atrás fazendo os cursos, se aprimorando, se aperfeiçoando, e vejo hoje você com esse grande destaque no mundo do trabalho, no mundo sindical, um jovem antenado no contexto atual, com a narrativa moderna, atualizada. Isso é muito importante para nós que militamos no mundo do trabalho, porque normalmente o sujeito gosta de ver defeitos no outro, mas assim, as qualidades são muito importantes a gente observar, e isso eu tenho que observar em relação a você, porque a olhos nus qualquer um vê a sua evolução. Meus parabéns, continue assim, parabéns por realizar esse programa aqui, que isso leve a informação a quem precisa. Então, enfim, tudo de bom para você e parabéns, estamos à disposição, Jonadab. Obrigado, César. É sempre um prazer ouvir elogios da parte de pessoas que a gente vê que tem uma atuação no mundo sindical, no mundo do trabalho, e é comprometido com a sua classe. Isso é importante, comprometido com a advocacia, comprometido com os movimentos sindicais, não é à toa que advoga e é assessor das grandes bancas, né, relacionadas ao sindicato e ao direito do trabalho, e também em destaque junto ao Ministério do Trabalho, junto à escola, né, a Escola Superior da Advocacia, o curso de especialização que você coordenou com muita gabardia, colocando diversos advogados e juízes comprometidos com isso, e que foi um dos melhores cursos que eu já fiz, né, de especialização de direito sindical. Agradeço mesmo a sua participação. César, aqui nós temos um assunto muito importante, né, para que a gente possa realizar essa discussão nesse podcast. Quando a gente fala o papel sindical na retomada do trabalhismo, né, o trabalhismo no sentido da retomada econômica, de crescimento salarial dos trabalhadores, as questões que me parecem, não é? E aí os números estão a olhos nus, tem sido retirado muitos direitos desses trabalhadores e também feito um afastamento do sindicato desses trabalhadores, muitas vezes por vias legais, como reforma trabalhista e como algumas medidas provisórias no período pandêmico, que também, além de é evidente, nós vivíamos uma pandemia, ainda estamos nessa pandemia de saúde e saindo dela, mas algumas medidas, muitas vezes, que poderiam ser
com o objetivo de fortalecer os sindicatos para também contribuir, essas medidas parece que cada vez mais afastavam os sindicatos desse contato do trabalhador com o sindicato e o capital, o empregador, né, o empresário. Então, se a gente retomar essa discussão para entender quais são esses desafios, eu acredito que seria necessário a gente voltar um pouco atrás para fazer essa discussão, para saber por que nós chegamos aqui. Nós vivemos crises econômicas, crises políticas, logo em seguida uma crise pandêmica. Acho que, para entender o momento atual e de que forma sair, acredito que seria necessário a gente retomar um pouco tudo o que aconteceu nesse período aqui no nosso país. Sem dúvida. Bem, a gente precisa voltar um pouquinho assim e tentar entender por que fizeram isso com os sindicatos e com os trabalhadores, né? Até porque o próprio trabalhador, devido a uma acomodação do movimento sindical, antes da reforma, que foi em 2017, tá? Vamos voltar antes da reforma e tratar da relação empregado-empregador, empregado associado, ou categoria e sindicato, sindicato e empresas. Nós tínhamos aí o sistema confederativo, um negócio meio cansado, é certo, né? Queríamos mudanças, a representatividade um pouco arrebentada, sindicatos, uma boa parte, a gente sabe disso, nós somos do meio, e a banda ruim tem em qualquer área, polícia, governo, né? Tem sindicatos que se acomodaram, se afastaram das categorias, mas, após o governo Fernando Henrique, deixou-se de ser obrigatório o repasse de inflação ou de aumento real para os trabalhadores. Isso não está na CLT, o trabalhador tem que estar ciente hoje que não existe lei que obrigue o empregador a dar um reajuste para ele. E vamos falar primeiro de reajuste, que o cara é salário, é o que ele faz a conta primeiro, quando ele pega o olerite, quando chega o final do ano, quando é salário. Ele não vê os penduricários positivos, entre aspas, que trazem as convenções e os acordos coletivos negociados pelos sindicatos. Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos esse poder de chamar os empregadores para um debate, chamar os empregadores para uma negociação, e incitar que eles reajustassem ou repusessem a inflação ou até aumentos reais. Se os empregadores não fizessem isso, a gente ia para o tribunal decidia, estava lá a inflação, você tem que passar, empregador. Então, você tinha armas para poder pressionar, as greves eram tratadas como direito constitucional, o que é. Não existiam os interditos proibitórios, que hoje você faz greve com essas mudanças, até de postura dos tribunais, após 2017, 2016, você não pode fazer greve, você não pode ficar na frente da empresa, tem que abrir para passar, tudo bem, mas não pode ter que ficar 200 metros da empresa, que greve é essa? Quer dizer, nem esse poder, que é autotutela, autodefesa do trabalhador, em último caso, que é a greve, você ficou impedido de fazer. E greve é direito em qualquer país do mundo civilizado, tá? Bom, antes de 2017, os sindicatos atuavam e o trabalhador não tem consciência disso, ele acha que aquele aumento que ele teve, por pior que seja o sindicato, se você pegar teu olerite e ver quanto você teve de reposição de salário, e muitos com aumento real antes de 2017, aquele é um trabalho do sindicato que não tem mídia, não sai na imprensa. Coisas boas do sindicato não saem na imprensa, na grande imprensa. Coisas ruins saem, as exceções saem. Então o trabalhador não tem consciência, ele acomodava, pagava contribuição sindical, porque o sindicato negocia para todo mundo, então ele pagava contribuição sindical. O sindicato negocia para os sócios e não associados. O sindicato tinha uma força. Os sindicatos, teoricamente, os trabalhadores, os peões, que eu falo carinhosamente, chama peãozada, elegeu um presidente, cara. Um presidente que funcionou bem pra caramba. Que incluiu cidadãos e cidadãs num mundo melhor. O peão elegeu. O peão chegou do governo. Isso não pode dar certo num país que tem forças gigantescas de um capital selvagem que vinha de fora. Então, você acha que ia deixar dar certo? Tentaram de tudo. E surgiu de onde? Surgiu do mundo sindical. Surgiu da força dos trabalhadores. Agora, fizeram de tudo, foram batendo aqui, batendo ali, diminuindo essa força dos trabalhadores que eram sindicatos. Como que o trabalhador vai se virar sozinho? Eu quero ser o trabalhador estiver me ouvindo aqui, eu acho que tem muitos que podem ouvir, você sozinho você não vai conseguir vencer luta nenhuma com o teu patrão. Você só vai conseguir vencer alguma coisa se você estiver unido com alguém, organizado institucionalmente, através do seu sindicato, cobrar do sindicato para que ele faça isso por você. Senão sozinho você vai levar sua paulada dos caras. Porque você perto dele é uma desigualdade total, há um desequilíbrio na relação. Por isso existe a relação coletiva de trabalho, que é para pôr mais ou menos em pé de igualdade
aquele coletivo de trabalhadores dentro da empresa e o dono da empresa, porque senão ele leva pancada sempre, o cara não vai dar aumento nunca, o cara não vai cuidar das condições de segurança, o sujeito não vai nem tá nem aí, porque ele busca o lucro, muitos seguem a lei adequadamente, mas tem uma banda deles que não está nem aí com condições de segurança, não estão nem aí com o reajuste de salário, os sindicatos tomam essas dores do trabalhador. Bom, essa força cresceu tanto dos trabalhadores e o padrão de vida foi melhorando com essas conquistas. Pega ali o Diese, os reajustes acima da inflação que nós tivemos antes de 2017, que tentaram, por má gestão de governo, tirar da onde? Tirar do bolso dos trabalhadores, não aumentando, gerando riqueza na economia para gerar emprego, aumentos. Não, nós estamos mal, então vamos tirar de onde? Vamos tirar do peão, vamos tirar do trabalhador. Tirar como? Tirar enfraquecendo como? O sindicato, gente. Vamos enfraquecer o sindicato que a gente enfraquece o trabalhador. Aí ele fica sozinho, né? Ele fica sozinho, sem ninguém para defendê-lo na luta, ele sozinho não vai fazer nada, a gente faz o que tem que ser feito. Foi mais ou menos isso. E como eles fizeram isso, Jonadab? Isso é uma construção que vem de algum tempo. E eu falo aqui que esse contexto, você pode me interromper o que você quiser, esse momento que nós vivemos aqui no Brasil, em termos de estrutura sindical, é o pior momento para as entidades sindicais em qualquer lugar do mundo. Não tem entidade sindical no mundo civilizado, países, economias que estão crescendo, ricos, que está numa situação como está o movimento sindical brasileiro e o trabalhador brasileiro em termos de representação. Acabaram. Eles se destruíram assim, mas não fizeram, nem disfarçaram. E você já leu, e eu falo isso em todo lugar que eu falo, por que destruíram o sindicato? O sindicato, o principal papel dele é o negocial. Não existe sindicato que não quer negociar. Tudo que o sindicato faz e produz é lei. O sindicato rege. Ele é um legislador, é o poder legislativo, a Assembleia dos Trabalhadores no sindicato é o poder legislativo daquela categoria. Porque ele, com negociação com o empregador, ele cria normas, convenção e acordo coletivo que se sobrepõe à lei, até à Constituição, que traz melhorias para aquela categoria. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos acabar com esse poder, pô. Como que esses caras vão fazer lei, vão usar o tribunal se não conseguir negociar com o patrão? Então, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos dar uma martelada nisso e acabar, porque aí a gente anula o trabalhador, anula as reivindicações, anula alguém que luta por ele. Fazendo como? Vamos agir, vamos fazer na lei isso aí. E fizeram, Jonadab, fizeram primeiro na Constituição Federal. Porque aquele poder negocial, função negocial todo mundo tem. Qual é a tua função? Eu sou gerente na empresa. Função é gerente? Mas e o cargo? É gerente mesmo ou a função é só para mascarar para você não ter hora extra? Então, função é o que está no papel. Poder negocial é o que efetivamente um contexto de atos dá ao sindicato. Porque só no papel função é papel do sindicato negociar para o trabalhador. Está bonito no papel. Mas e o contexto legal? Leva você a exercer aquela função negocial com poder real negocial? Não! Hoje só tem no papel. Os sindicatos estão acuados, como em nenhum país do mundo. Por quê? Hoje, antes da reforma sindical, que eu falo trabalhista de 2017 sindical, o sindicato mandava a pauta para o patrão, porque a inflação está alta, o patrão não negociava. Eu ia para o tribunal, suscitava o dissídio coletivo, o tribunal dizia, tá certo, tem inflação, tem que passar, pô. Você pôs no teu produto que você fabrica, repassa o valor dos reajustes da inflação para o trabalhador. Isso que acontecia, o tribunal dava a cada um que é seu, sentença normativa tinha que cumprir. O que fizeram, Jonadab? Agora, fizeram o seguinte, você tem que ir para o tribunal se o patrão não negocia com você, mas para ir para o tribunal você tem que pedir a concordância dele. Aquele cara que não quis sentar à mesa com você para negociar melhores condições de trabalho para os seus trabalhadores, com o sindicato dos trabalhadores, ele não quis negociar, você acha que ele vai te dar autorização para você ir para o tribunal processar ele, para ele conceder reajuste para os trabalhadores? Não vai dar. Bom, o comum acordo, né? O comum acordo. O comum acordo, isso está na lei, isso hoje é obrigatório ter o comum acordo, exatamente para que o sujeito, o sindicato, possa ir para o tribunal. Mas para equilibrar isso, o TST fez o seguinte, bom, já que o patrão não dá o comum acordo para ir para o TST, então a norma coletiva que estava vigorando, permanece vigorando enquanto o patrão não negociar. Se a data base é 1º de novembro, chegou 31 de outubro, 1º de novembro, 10 de novembro, o patrão não quer negociar uma nova norma, repor a inflação, permanece a norma em vigor. Ultratividade, a ultravigência da norma. Bom, tudo bem, pelo menos equilibrava. Não quer me autorizar com um acordo para o sindicato ir para o tribunal? Então continua vigorando a norma. Não fizeram o que agora a lei, a reforma, acabaram com a ultratividade e mantiveram como um acordo. Então, olha que absurdo se isso não acaba com o poder do sindicato. Minha norma vence em 1º de novembro, porque a data base é 1º de novembro. Então, eu começo a negociar com o empregador, 1º de novembro, chega,
Ele não dá nada. Ele fala, não vou dar aumento, não vou repor inflação, não faz nada. Eu falo, bom, então tem as atas aqui que eu negociei com você. Vou para o tribunal suscitar o dissídio. Eu vou para o tribunal, suscito o dissídio, ele contesta e diz, eu não dou comum acordo. Meu processo no tribunal é extinto sem resolução do mérito, Jonadab. E a norma deixa de vigorar no dia seguinte, a 1º de novembro. Então, se aplica a CLT. As conquistas daquele sindicato, conquistas históricas, caem todo por terra. E aí você fica sem norma coletiva e só não pode reduzir o piso. Se o cara ganhava 1.500, não pode reduzir o piso. Mas o que trazia lá de benefícios das normas coletivas, que são vários e tem vários benefícios, estabilidade pré-aposentadoria, para auxílio para deficientes, cai tudo, perde tudo. Perde tudo, cesta básica, perde tudo. Você acha que não acabou com o poder negocial? Então o patrão fica, o sindicato fica coado. Ele tem que ceder a qualquer investida do empregador para poder aceitar, senão ele fica sem norma, ele fica sem norma coletiva na categoria. O trabalhador não entendeu isso? Então, isso é um aspecto. Aí vem outro, Jonadab, não acabou. Contribuição. Precedente normativo 119, súmula vinculante 40, se não me engano, do Supremo Tribunal Federal. 40, né? Diz o seguinte, olha que loucura. É o único sistema no mundo que é assim. O sindicato é obrigado a negociar para toda a categoria, associado ou não. Você está em Guarulhos, você tem o sindicato do transporte público, tem os motoristas, tem 1.000 associados ao sindicato, mas tem 5.000 na categoria. Você tem que negociar para os 5.000, não só para o associado. Mas você só pode cobrar daquele que é sócio do sindicato ou que autoriza a contribuição. Ou seja, você desincentiva o associativismo, ou seja, você negocia para todo mundo, por que o cara que não é associado do sindicato vai pagar o sindicato se o sindicato negocia para ele de qualquer jeito? Então, existe a figura hoje na representação sindical do cara que é da categoria que não paga 1 centavo para o sindicato, não contribui, porque não é pagamento, isso não dá lucro para ninguém. Ele tem que ter dinheiro para ter a porta aberta, para ter uma água para receber, para pagar um advogado para atender, ele tem que ter uma secretária, ele tem que ter um economista para discutir com fundamento com o patrão, é só isso. O diretor tem que viajar, fazer negociação, tem que ter uma condução para ele andar, ele não voa, é isso só, não é dinheiro para ficar rico. Se tem os que ficam, são exceções. A maioria é gente que luta seriamente, mas não existe almoço grátis. E aí acabaram com isso. O que acontece? O sindicato não arrecada e negocia para todo mundo, desincentiva o associativismo. Essa segunda, e tem uma terceira que é para matar assim, aquele golpe mortal no movimento sindical brasileiro, que foi com a reforma trabalhista também, que foi sindical também, a terceirização da atividade fim, Jonadab. Por quê? Hoje, o patrão pode chegar numa empresa que tenha 80 pessoas trabalhando numa indústria metalúrgica. Vamos lá. Então, eu dou um exemplo. Metalúrgica, conhecido, ou químico, bancário. Tem 80 pessoas numa empresa. Como era antes? 80 pessoas numa empresa metalúrgica. Aqueles que trabalham nas máquinas fabricando parafusos, não pode ser terceirizado, porque é atividade fim. É a atividade principal do empregador. Uma escola não pode terceirizar professores, que é a atividade principal da escola. Uma pizzaria não pode terceirizar o pizzaiolo, porque é o cara que faz a pizza, os caras que trabalham lá fazendo pizza, é a atividade principal. Bom, não podia. Na reforma trabalhista disse, pode sim. Então, aquela empresa que eu dei o exemplo, que tem 80 trabalhadores metalúrgicos trabalhando na máquina metalúrgica, fabricando parafuso que é metalúrgico, eles podem ser dispensados. Bom, vai todo mundo embora, os 80 aqui da empresa. Eu contrato uma empresa prestadora de trabalhos metalúrgicos, eu, empregador, dono dessa empresa, que mandei embora os 80, vou trazer 80 pessoas dessa empresa interposta, que prestadora de serviço metalúrgico, ela vai trabalhar na minha empresa metalúrgica com 80 pessoas, os 80 vão estar fazendo a mesma coisa que meus trabalhadores faziam, na mesma máquina, fabricando o mesmo parafuso, e eram regidos pelo sindicato dos metalúrgicos, pela convenção. Quando eu busco esses caras de fora por uma empresa interposta, eles fazem tudo que o metalúrgico faz. Só que eles não são mais metalúrgicos, eles são prestadores de serviço. Porque o enquadramento sindical brasileiro se dá pela atividade do empregador daquele empregado. Se eu trabalho por uma empresa metalúrgica, eu sou metalúrgico. Esses trabalhadores que eu estou dando no exemplo aqui, que foram contratados na empresa metalúrgica por uma empresa interposta, ele faz tudo que o metalúrgico faz, mas ele é empregado de uma empresa prestadora de serviço, então eles são prestadores de serviço, fazendo tudo que o metalúrgico faz. E aí o piso e as conquistas de luta dos metalúrgicos, com grandes lutas como outras categorias, vão tudo por terra. Então, cara, isso não está sendo usado ainda, mas está autorizado. Então, que movimento sindical vai funcionar com isso? O que vai acontecer com nós daqui para frente se nós não pensarmos sério
em mudanças e em algo que venha regenerar isso tudo que foi feito. Para derrubar por quê? Derrubou o sindicato e o trabalhador bateu palma. Me desculpe, alguns trabalhadores bateram palma quando deixou de pagar a contribuição sindical que representava, para manter toda a estrutura sindical brasileira, representava para quem ganha R$ 1.500, Jonadab, R$ 50 por ano. Por ano. Para manter toda essa estrutura que existia, que eu disse que podia lutar por ele. Aí tiraram isso, depende da autorização, o trabalhador fala, não vou pagar R$ 50, só que ele está perdendo agora nos reajustes que ele não vai ter, porque não tem sindicato para negociar, e sem negociação o patrão não é obrigado a dar reajuste. O trabalhador tem que ter ciência disso, ele tem que fortalecer a entidade dele, senão ele fica sozinho, ele vai sentir isso agora, daqui para frente. E aí, ele fica sem ter esse ente aí, que tão criticado, porque é lógico que sindicato ninguém gosta, ele só reivindica, ele só cobra, ele só denuncia coisas erradas, ele não vai lá para bater a mão nas costas de quem está fazendo certo, e quando está errado, está errado. Então, ele é criticado, ele é perseguido por imprensa, tá, o sindicato fazendo greve, mas vai ver se algum sindicalista não vai. Sempre tem os seus fundamentos para estar fazendo o que está fazendo. Então, assim, esse contexto leva a um desmonte da classe trabalhadora. Por quê? O sistema S, Jonadab, olha que injustiça que o trabalhador brasileiro precisa saber. Tirar a contribuição paga pelo trabalhador para manter essa estrutura toda, que todos os sindicatos do Brasil, 12 mil sindicatos, recebiam 2 bilhões e 500 mil. Parece muito dinheiro? Faz a divisão para você ver se é muito dinheiro. Não, 2 bilhões, B de bola. Isso é muito dinheiro para o movimento sindical. Só que não acabaram com o sistema S, que mantém as Fiesp, CNI da vida. E sabe quanto que arrecada da folha de pagamento que os empregadores pagam para o sindicato deles por ano? 19 bi. Tirado da folha de pagamento, que vai de 0,5% a 2,5%, que é recolhido para o sistema S, que eles gastam à vontade, o patronal. Tiraram 2,5 bi da mão do peão, do trabalhador, das entidades de classe representativa, mantiveram das entidades de classe do patrão 19 bi. Era 2,5 bi fazendo muita coisa contra 19. A gente lutava e conseguia. Tiraram, deixaram zero dos 2,5 bi. O outro continua com 19 para bater na gente. Mas não vamos bater. Não vai bater, Jonadab. Não vai. Porque eles passam. A gente sabe disso. O trabalhador começa a sentir, vai entender o papel. Já está entendendo o papel do movimento sindical. Que não era aquele que pintaram para ele. Então, esse é o contexto atual do movimento sindical. Essa não é drama, é tragédia que nós estamos vivendo. Essa tragédia que nós estamos vivendo. Nós não temos muito por onde caminhar. Por isso que os sindicatos que eu assessoro, eu digo, mantenham as portas abertas. Mantenham. Como o Papa Francisco falou, abram as portas das igrejas, deixem o povo entrar. Ele está precisando de espiritualização, de consolo, se aproximar de alguém que lhe dê esperança. Sindicatos, mantenham as portas abertas e a bandeira erguida, que nós vamos superar isso aí. Agora, precisamos de gente que saiba, muita gente saiu do movimento sindical. Nós temos um grupo de jovens que eu te incluo, de gente nova que está chegando com capacidade, que ficou, que permaneceu e que não vai sair. Então, a luta nossa, ela é ingrata, só que ela é gratificante, porque nós vamos encontrar caminho, Jonadab. Então, eu sei, vai ser difícil, e nada é fácil para a classe trabalhadora. Pô. Você conhece na história alguma vez que foi fácil? Imagina, não, esquece isso aí. Você conhece? Quando foi moleza para o peão? Nós, então, advogados. Então, é isso aí. Bom, o resumo é isso, demorado, mas é preciso fazer essa contextualização. Não, é importante a gente entender, relembrar esses pontos, né? Porque às vezes a gente para pensar e fala, mas onde é que deu errado? Por que nós chegamos aqui? Mas nós podemos notar que o movimento sindical brasileiro, normalmente, uma divisão histórica, a gente fala de um período, de 3 períodos, né? Primeiro período que era com os anarco-sindicalistas, depois o segundo período com os comunistas, e depois a frente, vamos chamar de frente trabalhista, no final da década de 70, início de 80, onde houve... que as pessoas também não podem esquecer que foi o movimento trabalhista, o movimento sindical, que teve à frente da luta contra a ditadura. Né? Perfeito. Sempre teve aqui, porque não tínhamos possibilidade de entrar num avião e ir embora para qualquer outro país exilado. Tinha que ficar aqui, muitos morreram em relação a isso. E aí você percebe que ali teve um crescimento muito grande dos sindicatos e da força dos trabalhadores, principalmente nas greves do ABC em São Paulo, nas greves em Osasco,
e outras também em Minas Gerais, você vê esse crescimento e essa identidade do sindicato com os trabalhadores. E os anos 80 foi fundamental para isso, criaram-se as centrais sindicais, alguns partidos, grandes lideranças surgiram, não é? Aí eu pergunto, César, aonde que os sindicatos se perderam? Que no final dos anos 90, porque os ataques sempre existiram, mas onde é que os sindicatos se perderam nesse processo que provocou esse tamanho afastamento dos trabalhadores das ações do sindicato? Eu digo que na década de 80, eu tive a possibilidade de participar de algumas greves na década de 80, greves nos anos 90, nos anos 80, uma indústria química que eu trabalhei, né, e uma indústria de móveis, nos anos 90 também, em algumas empresas, e a gente percebia ainda essa identidade. O que você acha que fez com que a gente se perdesse para chegar a esse ponto inicial ainda, né? Porque são diversos fatores, mas o que nos levou a esse afastamento? Complicada, né? É isso aí. Olha, observando tudo isso aí, eu chego à seguinte conclusão. Nesse período que você falou, dessa década de dificuldades, de crescimento, de organização da classe trabalhadora, os sindicatos lutavam, vamos dizer, lá no chão da fábrica. Os sindicatos estavam presentes no dia a dia do trabalhador, nas demandas diárias dele. O choro dele era sentido tete a tete, dia a dia. E aí você, paliativamente, ia saneando o problema, e quando o problema era macro, os grandes sindicatos conseguiam grandes greves, resolviam aquilo, servia de precedente, e foram quebrando trincheiras. A legislação contra, mas a união, a força dos trabalhadores, aquela força natural, aquele monstro que é a força da organização dos trabalhadores, querendo e lutando por seus direitos, aquilo não tem lei que segura quando a coisa vai desse jeito. Mas aí eu vejo que a classe trabalhadora percebeu o seguinte: nós precisamos, só isso não vai dar, porque senão a gente vai ficar correndo sempre atrás do prejuízo. Então nós precisamos competir, entre aspas, em outro nível, em outra salinha, sair dessa salinha aqui de ficar só em chão de porta de fábrica. Vamos participar de conselhos, vamos entrar na política, e é necessário. E aí aqueles quadros que estavam no chão da fábrica começaram a ver a oportunidade de fazer isso, de candidatar, que é importantíssimo, é óbvio, de participar dos conselhos, aqui, ali, enfim, para poder resolver problemas lá no nascedouro que ia atingir os trabalhadores aqui, mas não repuseram quadros que ficavam no chão da fábrica, porque tinha o dinheiro da contribuição sindical, houve organização para isso, e muitos quadros bons, excelentes, foram para esse embate mais acima, num nível mais acima, mais burocrático e necessário, que eu digo, não estou contra isso aí não, só análise. E aí, esses trabalhadores do chão de fábrica, como a coisa estava mais ou menos ajeitada, porque vinha da reposição da inflação, as convenções mais ou menos boas, economia legal, tocando bem, tá tudo bem. Só que não ficou lá, não ficou em contato com o peão. Estou falando no geral, tem exceções à regra. E você acabou perdendo esse liame, esse contato, esse choro tete a tete, porque algumas coisas de forma macro eram resolvidas e se politizou bastante coisa, e o trabalhador acabou ficando meio que isolado e abandonado lá no chão da fábrica, e o dirigente sindical cuidando de outras coisas, muitos fazendo isso muito bem, em nível macro, e outros não fazendo mais nada, porque ele sozinho também não queria mais para o chão da fábrica, então ele ficava no cargo burocrático dentro do sindicato. E o peão lá na fábrica, tem um probleminha, vem aqui, o advogado atende, mas aquela luta de ideológica, política no chão da fábrica, constante que existia antigamente, de boletim, que era mais antigo e hoje tem muito mais acesso à informação, foi se afastando, foi mudando, veio mudanças tecnológicas, vieram, a relação de emprego passou a ter uma nova formatação, e nós perdemos esse time, e a gente não acompanhou. Enquanto era o boletim no chão da fábrica, a máquina injetora era assim, o soldador trabalhava assim, o cara do comércio assim, assado, mas a gente estava próximo. Hora que veio a evolução e as mudanças que a gente tinha que estar inserido no contexto dele, diretamente no chão da fábrica, no comércio, a gente estava fora. Então aí veio o carro da Hyundai, que o robô
substitui 10 soldadores. Então, o cara que foi fazer política macro lá em cima na política não conseguiu vencer também, porque o poder econômico é maior que a organização dos trabalhadores. Não conseguiu eleger gente suficiente para equilibrar. Conseguiu fazer frente para ser menos pior. Você entendeu? Porque eu vou lutar quem patrocina os deputados. Vê quantos deputados tem DNA de trabalhador no Congresso, 513 deputados e 81 senadores, vê quantos são bancados por empresários e quantos que são DNA de trabalhadores. Então, a gente foi para o embate lá em cima, mas não conseguiu vencer assim, não conseguiu avançar o suficiente, mesmo tendo colocado um peão, carinhosamente eu falo, no poder, porque são forças externas gigantescas. Então, assim, ô Jonadab, eu acho que foi isso, foi um certo comodismo de uma banda do movimento sindical e uma aventura, no bom sentido e positiva, de buscar coisas novas para a classe trabalhadora com representação direta lá em cima no poder de quem faz a lei. Só que não deu, não valeu a pena, não deu, porque não dá para competir. A gente tem que culturalmente mudar bastante isso. Eu acho que ficou nisso. Ficou carente de representação lá embaixo e lá em cima não foi o suficiente para mudar, para não precisar estar fazendo um trabalho lá embaixo de mobilização. Então nós ficamos sem uma política efetiva e representação adequada, menor que seja, para bater lá em cima, para a classe trabalhadora, porque é mínimo o número de representantes, e também perdemos os caras que faziam base, que mobilizavam. Então, nesse vácuo, aí nós ficamos num abismo, né? Esse abismo aconteceu tudo. Mudança na relação empregado-empregadora, mudanças tecnológicas, e nós não acompanhamos isso, cara. Nós não acompanhamos. Então, agora, nós precisamos repensar tudo de novo. Nós precisamos sentar agora e reconstruir. Nesse novo mundo, o que é ser movimento sindical e como fazer isso, cara. Não tem saída. Não tem saída. Se não fizer isso, Jonadab, vamos supor, se ganhar um governo desse que bate em sindicato, e outra, não acho que ninguém queira mudar muita coisa não do patronal, porque está muito bom do jeito que está. Os caras estão com a faca e o queijo, a mesa, a vaca que tira o leite, tudo na mão. Não tem mais o mínimo equilíbrio. Nunca foi equilibrado. O poder econômico com a classe trabalhadora nunca foi equilibrado. Mas tínhamos uma mínima relação de equilíbrio. Hoje não tem nada, hoje está desequilibrado. Nós estamos como aquele moço que foi morto lá nos Estados Unidos, nós estamos como aquele rapaz que foi assassinado por um policial nos Estados Unidos com o joelho no pescoço, daquele jeito ali. Ainda estamos respirando. Não sei se a gente vai aguentar. Ele não aguentou. A gente analisando, é evidente que nós tivemos uma grande crise econômica de 2008 e essa crise ela se alongou por muito tempo. Existem algumas análises econômicas que diz que ainda nós estamos vivendo reflexos daquela crise. O empresariado, o capital, né? Ele tentou se reestruturar e, principalmente no Brasil, a alegação de que o custo do trabalho aqui era muito caro, né? E que era necessário uma reforma, que as reformas elas deveriam vir para que eles pudessem contratar mais, gerar mais emprego, e que isso também poderia até aumentar o poder aquisitivo dos trabalhadores, né, se conseguíssemos reduzir o custo do Brasil. Isso ficou claro que até agora não ocorreu. Essa é a visão que eu tenho, que a reforma trabalhista não gerou emprego, não gerou foi miséria e contribuiu muito para o estado que nós nos encontramos. Mas uma peculiaridade que eu vejo nessas reformas, não sei se o doutor concorda comigo, é de que todas essas reformas, quando falava da questão relacionada a sindicato, era no sentido de afastamento das negociações do sindicato, perfeito, juntamente com o empregador. Como você vê essa alegação do custo Brasil relacionada às crises econômicas, que primeiro que a gente tem que entender que o sistema capitalista ele tem uma crise que é cíclica, que é do próprio capital, né? Em hora ele está em alta, outra hora ele está em baixa. Eu costumo falar que é igual a bolsa de valor, né? Se de repente o Paulo Guedes ele dá um espirro e sem querer ele fala BRICS, né? Alguém já vai para a bolsa para especular e é um mundo totalmente especulativo. Então o capital ele também é especulativo, né? Principalmente no mercado financeiro, mas ele também tem uma crise cíclica do capital, né? Como você vê essa situação, essas crises econômicas, havia necessidade de uma mudança tão drástica da legislação do trabalho e do afastamento dos sindicatos
apenas para que a gente pudesse sair de uma crise econômica? Como você analisa essa situação? Não havia. A grande promessa que nós vimos, às vezes eu busco novamente as manchetes da época, né? E a gente, você, do meio sindical, nós que assessoramos esse pessoal, sempre alertando. E eles dizendo, essas mudanças vão gerar milhões de empregos. Sujeito numa crise braba, ganhando aquele salário que não é o melhor do mundo e nunca foi. E no Brasil, você fala, salário custa nada. Ah, mas tem 13º, férias. Junta tudo que o trabalhador ganha com hora extra, 13º, férias, fundo de garantia, compara com o salário da Europa, compara com o salário de fora, de outros países, também do patamar do Brasil. Vê quanto que paga aqui. Você acha que essas empresas vêm para cá? Porque o custo do Brasil é caro nada, que eles não conseguem gerar riqueza, o país não cresce, não existe investimento na economia, porque assim, quanto mais gente investe aqui, põe dinheiro aqui dentro, mais se gera emprego, mais movimenta a economia, mais aumenta o salário, porque eu estou vendendo bastante, eu estou exportando. Agora, o que gera crescimento econômico? Investimento externo do próprio governo. O governo está quebrado. Investimento externo, põe na tua cabeça, Jonadab, num país que nós estamos hoje, com esse governo, com esse desmando, com esse desmonte, com essa irresponsabilidade, com essa incompetência. Se você tivesse 500 bilhões de dólares lá fora, você vai pegar dinheiro teu, vai investir na construção de uma fábrica aqui no Brasil? Você vai investir, você vai investir em geração de emprego no Brasil? O empresário pensa nisso. Vem um capital especulativo, juros, essa coisa toda, vem ganhar dinheiro aqui com aplicação, quando que compensa. Por quê? Porque o país, ele não faz a lição de casa. E como ele não faz a lição de casa, ele tira de quem ele pode tirar, que é o peão, cara. E o peão, sem a proteção do sindicato, fica fácil tirar dele. Ele tira de quem? Ele tira do aposentado, que não pode fazer greve, porque o aposentado já fez a parte dele. Trabalhou a vida toda, cumpriu as regras. Aí, no meio do jogo, a hora que o cara fala, vou aposentar, o cara vem, muda a regra do jogo para tirar uma grana deles, como está tirando do servidor público aqui em São Paulo. Minha mãe é servidora, conheço vários que a vida inteira dedicada à educação, à segurança pública, agora estão pagando mais. Mas por que tiro deles? Tiro deles porque trabalhador aposentado não faz greve, pô. Ele vai para onde? Ele está em casa, uns pagando remédio. Eu vou tirar do trabalhador, vou tirar do peão que está na fábrica. Por quê? No comércio. Porque agora ele está sem sindicato para brigar por ele. O sindicato não tem grana nem pagar interdito proibitório, multa que a gente vai para cima deles. Então, não gera emprego. O salário no Brasil sempre foi algo minimamente suficiente para sobreviver. O trabalhador brasileiro nunca ganhou bem comparado com outros trabalhadores de outros países, que nós consideramos países aí em crescimento, volto a dizer, países, né, do patamar do Brasil. Então, eles tiraram da onde podiam tirar, porque sabiam que, com a proposta deles de governo, não iriam conseguir o que eles estavam prometendo. E se não conseguisse o que estava prometendo e não tirasse do trabalhador, nós viraríamos aqui um caos. Então, para amenizar o problema, tiraram do salário, alegando falsamente que, olha, o custo é do salário. Você conhece algum trabalhador que trabalhando ficou rico? Eu não conheço. Eu conheço vários que se aposentaram, conseguiram, com muito esforço dele, da esposinha, criar os filhos decentemente. O esforço moral, não, que deram conhecimento, moral, ensinaram que eu trabalho, mas em termos de grana, minimamente. Mas conseguiram. Então, tiraram desses. E aí, o país entrou nessa rota, nesse voo solo para baixo, um negócio maluco. E aí, achando que a culpa era dos trabalhadores. Não, vamos reformar. Vocês têm muitos direitos. A hora que nós tirarmos algum trabalho intermitente, você vai gerar empregos. E vou falar para você, se tivesse dado certo, do jeito que tem gente catando lixo nos caminhões para comer, atrás de ossos, para ganhar R$1.000 por mês, teria gente batendo palma. O governo gerou emprego. Ilusoriamente, por 1 ano, 2, 3, 5 anos, iriam achar que estava bom, porque na miséria, né? Agora, essa é uma realidade que você não tem, está aí para qualquer um ver. Não gerou emprego, tirou direitos, barateou ainda mais a força de trabalho do brasileiro. E isso aí precisa ser retomado agora com mudanças na organização sindical, no novo governo que venha, que sente com a sociedade e fala, gente, nós precisamos fazer um pacto aqui. Nós precisamos retomar o crescimento do país e retomar
o poder aquisitivo da classe trabalhadora, porque houve um empobrecimento, nós estamos falando de uma elite que tem emprego no Brasil, que eu chamo de elite hoje, tem um emprego. Porque o resto está de bico, o resto está catando lixo e vivendo, sai nas ruas, não precisa falar mais nada, tem famílias morando na rua. Famílias. Então, assim, não gerar emprego, salário nunca foi causa de não geração de emprego. O Brasil é competitivo e sempre foi. Nunca se falou em direito trabalhista quando a economia estava bem. E a economia esteve bem com todos esses direitos trabalhistas e o sindicato negociando aumento de salário. Isso é balela que eles inventam o empresariado incute na cabeça do próprio trabalhador. E teve trabalhador falando isso. Não é importante. Vai gerar emprego. Você tem que ouvir isso de trabalhador? Então, Jonadab, essa é uma realidade que não tem como ser alterada agora. Nós vamos ter que sentar e o próximo presidente, tomara que seja uma pessoa decente, um ser humano decente, digno, que olhe para isso, porque vai ser muito difícil retomar, refazer o que foi feito de ruim nesses últimos 3, 4 anos, cara. Então, vai ser uma luta intensa, dura, e que nós vamos precisar estar muito preparados, tá? De forma adequada, com ponderação, para poder estar lutando nessa frente. E eu conto com você. Vai ser difícil, mas nós vamos lutar, Jonadab. A gente não foge dessa luta, cara. É do nosso DNA, é do nosso DNA. O que a gente tem observado também, explorando aqui, principalmente nós que praticamente respiramos o sindicato 24 horas, né? É uma coisa que está no nosso sangue, no nosso DNA, né? Eu estou fazendo 21 anos já advogando em sindicato e é um trabalho que eu sempre amei, né? E que possibilitou realizar estudos, conhecer a minha classe. Eu digo isso, eu conhecer a minha classe, né? Nós estamos saindo de uma crise pandêmica, né? Uma crise de saúde pública mundial, que foi a crise do coronavírus, e que também tiveram algumas mudanças legislativas, muitas MPs. A gente dormia com uma lei e acordava com uma MP na cabeça, e na hora do almoço já tinha outra MP, e os sindicatos também sem saber o que fazer, de que forma fazer, mas a gente sempre ouvia, principalmente eu não costumo chamar de governo, porque o que nós temos aí não é um governo. Não é governo. Algumas pessoas que estão passando por lá e estão acabando com o mínimo de dignidade que existia naquele cargo. Concordo, né? Concordo. Mas sempre dizendo que era necessário salvar a economia, esquecendo de que muitos trabalhadores, nós chegamos a mais de, se eu não me engano, mais de 600 mil mortes, né, no Brasil relacionadas ao Covid. E essas mudanças legislativas, elas, além também, sempre todas elas afastando o sindicato de umas negociações importantes, um amparo para o trabalhador nesse período, né? Ela também acabou reduzindo uma série de direitos. Qual é a análise que você faz em relação a essas MPs e as mudanças legislativas que ocorreram neste período de crise, de pandemia? Tá. Olha, para ser sincero para você, a pandemia, nós conhecemos uma história aí, quantas vezes nós tivemos a pandemia. Tivemos epidemia, a gente tem alguns momentos de endemias, tá? Uma coisa menor, tal. Agora, a pandemia é algo muito grave, então isso a gente tem que reconhecer, né? Isso atingiu a todos indistintamente, o rico, o pobre, não teve. Existem grandes empresas, pequeno trabalhador, atingiu todo mundo. Mexeu conosco, direta ou indiretamente. Ninguém ficou isento a isso. Todo mundo foi atingido. Concordo até, e isso é notório, que, obviamente, o segmento empresarial, vários segmentos teve segmento que cresceu e ganhou muito dinheiro na pandemia. Mas grande parte foi prejudicada, é lógico que foi. Eu dou um exemplo para você, por exemplo, escolas. Pô. O cara fechou a escola, ele tem que pagar professor, ele tem que... Complicou. Mas não está tendo aula, vou ter que pagar, meu filho está em casa, ficou um tempo parado. Vou dar outro exemplo para você. Esse pessoal de refeições coletivas, o sindicato, que as trabalhadoras que não são concursadas trabalham nas escolas. É pulverizada a categoria, mas tem 3 ali, 5 ali, tem 5 mil em São Paulo. O contrato das empresas, GR, grandes empresas, era por refeição servida com o governo. O que o governo fez, insensível de São Paulo, do exemplo? Parou de pagar, não está servindo refeição, não vou pagar. E a empresa tinha as mulheres que iam ficar em casa, que às vezes era a única que tinha um trabalho com o marido desempregado, filho adolescente,
E esse empregador ia fazer o quê? Então, o governo criou a possibilidade de se negociar uma situação nesse momento. O governo, o Congresso, soltou lá. E não foi ideia do governo, isso foi ideia de gente que decente, né? De pensar em alguma coisa. Mas, eu acho natural, né? Num momento de crise, num momento de dificuldade, se amenizar um pouco o impacto do empregador, que ele não vai ter caixa para aguentar o que tinha que aguentar agora. Poucos, né? Poucos. Bom, mas até aí tudo bem, mas vamos modificar a situação? Vamos pôr um ente representativo dos trabalhadores para estar fiscalizando ali de perto e falando por eles, porque ele sozinha, coitadinha. A tiazinha da merenda, judiação, dona Hermesinda, que foi da minha escola, não esqueço nunca mais a sopinha que eu comi na escola estadual, lá, delícia, maravilhosa. Você acha que ela tinha condição de negociar com o patrão? É uma situação, imagina, não vai, não tem. O sindicato faria isso por ela, tiraram o sindicato da jogada. E quando, por um tempo, numa MP que retiraram os sindicatos, o Supremo decidiu no sentido que deveria haver. Por pouco tempo, os sindicatos negociando, eu não soube de sindicato que se negou a negociar. Rapaz, jamais, porque cada categoria tem sua peculiaridade. Nós estamos num país continental, nós estamos num país que não. Nós temos vários Brasis dentro do Brasil, várias situações, de vários segmentos e várias categorias no Brasil, com as dificuldades as mais diversas. Então, o sindicato poderia moldar a cada situação a legislação, o problema localizado, porque ele entende o que está acontecendo ali. Então, eu estou dizendo, uma mulher aqui, o problema de uma indústria química pode ser um aqui e diferente aqui em São Paulo, capital, e diferente lá no interior de São Paulo, em Andradina, em Araçatuba, pode estar passando por uma crise. O sindicato, cuidando disso, ele amolda a situação, a legislação, negociando situações adversas, situações peculiares lá. É esse o papel. E o sindicato, na pandemia, poderia ter esse olhar macro sobre a categoria e dizer, olha, aqui dá para fazer isso, vamos fazer assim, assado, concordo, não. Tiraram o sindicato da jogada e aí o trabalhador aceita qualquer coisa. E mais, depois que tirou o sindicato de jogada, e tem vários processos correndo, teve empregador que fez o que ele bem quis. Acabou sendo malandrão, aproveitou da situação da pessoa mais inferiorizada e aprontou em cima disso. E vai ter um passivo trabalhista. Agora, mas o sindicato que é ruim, não. Você que não quis o sindicato, além de não querer o sindicato, fez do jeito que você quis e que a lei não mandava. Agora, você quer que eu fique quieto ou que a trabalhadora vem dizer, ó o que fizeram comigo durante a pandemia? Deus o livre. Os que vieram com o sindicato fizeram tudo certinho, está tudo resolvido. E se não conseguiu, o sindicato deu o seu lado. Não conseguiu por quê? Por causa disso, tá bom, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. É óbvio, rapaz. Então, assim, a jogada, no cerne da coisa, o cerne, já que eu tirei o sindicato da jogada na reforma trabalhista, eu não vou colocar ele aqui de novo, não. Só que, assim, me perdoe, respeito, não sou daqueles que quer pôr fogo no Supremo, não. Discordo de decisões judiciais, respeito todas, mas não quero pôr fogo e nem acho que tem que acabar com o Congresso. Acho que nós temos que eleger e cobrar, formar gente para ir para o Supremo, debater, julgar. Nós temos que ter isso. A democracia funciona assim, com esses pesos, medidas. Agora, que eles erraram na interpretação da lei, não tem. O artigo 8º trata claramente. O sindicato é obrigatória a participação do sindicato na negociação coletiva. Não existe negociação coletiva sem sindicato. Mas disseram que durante a pandemia não precisava, tá? Durante a pandemia não precisa negociar. A Constituição mudou. A pandemia atingiu a letra da lei também, da norma constitucional. Então, o cerne da questão, Jonadab, é esse. É toda uma estrutura negacionista quando se trata de pandemia e toda uma estrutura objetivando desde o Temer é tirar o sindicato da jogada. Tudo que eles fizerem agora é para tirar o sindicato da jogada. Eles não têm outro objetivo senão esse, anular a atuação sindical. O objeto é esse. Não importa como eles escrevem, como eles agem aqui e ali, com pandemia, sem pandemia, dando estabilidade, mandando gestante ficar. Eles querem que o sindicato esteja fora do jogo. Do jogo no sentido do trabalho de proteção daquele mais fragilizado perante o patrão. Então, é essa jogada desse tipo de gente que está no governo. O governo não, você tem razão. Dessa gente que está aí no poder. Tá? Essa gente está com o poder aí. Porque é engraçado, né? Se num período, vamos dizer, um período normal de uma relação de capital e trabalho, o sindicato tem a sua atuação, a sua participação nessas tratativas, porque num período de exceção, um período de pandemia, como você disse, não é uma gripezinha, é uma pandemia que matou milhões no mundo, como deixar desamparado o trabalhador nesse período, né? Aí você vê que a grande intenção mesmo é vamos aproveitar e afastar de vez o sindicato e deixar com que o trabalhador realize a negociação diretamente com o empregador. Porque a gente também vê que nesse período
surgiu também muitas discussões de acabar com a justiça do trabalho. Nossa, até projetos de lei surgirem em relação a isso. E aí a gente percebe que o objetivo principal é voltar o que era antes de 1930, né? É pela legislação civil, vamos tratar dessa forma, empregado e trabalhador, eles vão discutir sem representação sindical, sem uma legislação do trabalho, porque ela onera, né? Onera a folha de pagamento, então não tenho condições de manter minha empresa, porque o custo é muito alto. Manter um trabalhador dando férias, dando descanso de, no mínimo, 11 horas após um período de trabalho, e que já foi flexibilizado também na legislação nesses dias. Sem dúvida. Um colega me mandou uma mensagem falando: ô, doutor, a empresa aqui está colocando os caras para trabalhar de manhã num horário, e daí o cara vai, descansa na casa dele e volta no outro período também para trabalhar. Não pode, isso é dupla pegada. Eu falei, a legislação mudou. Mas onde está isso? Está lá, a CLT, ela está permitindo isso. Então, até os trabalhadores não perceberam a mudança, porque o que se apresentava, principalmente na imprensa, é de que ia mudar a reforma trabalhista da época, era para retirar a contribuição obrigatória do sindicato. Para você ver que é um caso tudo pensado em relação tudo pensado. Tudo pensado, Jonadab. E assim, para concluir, bom, você, um estudioso do tema, vivencia o tema, porque não adianta ser só estudioso, tem que estar com o umbigo no balcão do fórum e estar recebendo trabalhadores, o que eu faço diariamente, não quero parar de fazer. Conversando, porque é assim que você tira a realidade. Só estudar no livro também é bom, mas não vai te mostrar a realidade, não. Esquece isso aí. Então, é você conversando com ele, que você sabe a real. Aí, os trabalhadores, o movimento sindical, sabendo disso, do cansaço dessa estrutura confederativa, da inércia de muitas entidades sindicais, fez o seguinte: tá bom, movimento sindical, vamos fazer uma proposta de emenda constitucional. Do jeito que está, não vamos conseguir, mas vamos mudar então, para fazer algo justo, algo como os países civilizados, entre aspas, fazem. Vamos, como? E fizeram a PEC 196, que não é perfeito, eu ajudei nessa construção, combinando com algumas lideranças, com algumas representantes de trabalhadores no Congresso, algumas lideranças empresariais. Vamos fazer uma PEC justa. Primeiro, vamos tirar as garras do governo. Não tem o Ministério do Trabalho dar registro sindical para sindicato patronal de trabalhadores. Esquece. Nós podemos resolver isso. No cartório, não tem. Vamos criar regras, não ficar sob chancela do governo. Tá bom. Então, a gente cria um conselho com representante de empregadores, na França é assim, com representante de trabalhadores, de forma equitativa. E aí decidimos essas questões, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco, e vamos trabalhando de forma equilibrada ali, com ponderação. Tá, um conselho. Mesmo assim é complicado, mas tirar as garras do governo e do Estado de cima da gente. Esse era um caminho. Da PEC 196, que eu estou falando que foi construída e está lá parada. Bom, segundo item da PEC, os sindicatos poderiam representar várias categorias e, aliás, poderiam ter vários sindicatos na mesma base territorial. Quem negociaria? Poder montar sindicato, você pode montar em Guarulhos aí, da alimentação, você pode montar 10. Mas quem vai negociar é o que tiver mais representatividade. Vamos ver como fazer essa representatividade? Os que tiver mais associados, com o número, não pode, paga 50 centavos por mês, vai ser só. Não, não é assim. Você criar critérios objetivos, mas viáveis, de representação. Os 2 primeiros representantes mais representativos negociariam por 3 anos para aquela categoria, depois faria uma nova medição. Um exemplo. Estou colocando aqui o que está lá. Tá bom. É democrático, né? Terceiro, contribuição. Esse negócio de contribuição sindical obrigatória, não vamos falar em obrigatório, vai pagar o sujeito que for beneficiado pela norma coletiva. Se a norma coletiva me beneficiou, eu pago. Também se o sindicato não negocia nada, mas não negocia nada porque ele não quer, ele tem que ter chance, porque hoje eu não posso negociar, que eu não consigo, né? Não pode estar a estrutura do jeito que está hoje. Eu vou negociar, o cara não quer, eu não negocio nada, eu fico sem contribuição, sem nada. E sem negociar para o trabalhador. Não, com o mecanismo que eu obrigo o empregador a negociar, o sindicato que é omisso, não negocia, eu não vou pagar nada, tá justo também, é justo. Então eu escolho o sindicato, eu vou lá, me filio ao sindicato do Jonadab lá, aquele assessora. Pô, é o melhor lá, eu gosto mais dele. Bom, é o que tem mais associados. Vocês que vão negociar com o patronal. Negociou melhor, inflação, tá aqui a contribuição, para você poder manter a estrutura para negociar o ano que vem, ou daqui 3 anos, ou daqui... Tudo bem. Não, tá bom, eu acho que é razoável. Estou pondo alguns pontos aqui, razoável mais ou menos essa mudança. Depois tem debate. O que fizeram já? Na primeira comissão que passou, já tirou o conselho, já tirou a contribuição dessa maneira.
Então, os caras não querem nada. Você sabe por que eles não querem nada? Porque do jeito que tá bom demais. Então, esquece, tem que mudar essa gente. Eu não quero... Tem que mudar isso aí que tá aí, cara, e partir para um novo momento, porque eles não querem nada. E eu sempre falei, o patrão, o mau patrão, aquele capital selvagem, né? Tem gente ainda sensível. Ele está querendo que mude nada, está muito bom para ele. Está muito bom para ele. O sindicato está afastado, o trabalhador ganhando nada. Proteção com jornadas absurdas. Tiraram até horas em itinerário, não tem mais nada, não tem mais nada. Pode fazer tudo sem sindicato, terceirizar. Para que ele vai querer mudar isso aí? O cara mal intencionado, o cara que não pensa em Brasil, não pensa, não tem humanismo, não pensa no cidadão, só pensa na lancha, no iate dele. Para que ele vai querer? Num país em que o cara que tem lancha, o cara que tem helicóptero, ele não paga IPVA, e o cara que tem um fusquinha que passa aqui na frente, coitado, trabalhando com a escada em cima amarrada para ganhar o pão de cada dia, ele paga IPVA. E o cara que tem helicóptero, jatinho, não paga. Então, você acha que isso é sério? Então, isso aqui tem muita coisa para ser feita, cara. É uma estrutura gigantesca, viu? Que precisa mudar muita coisa, é desanimador. Não é para nós, não. Desanimador nada. Vamos para a luta, cara, né? Mas nós vamos continuar. Né? Não vamos. A trabalhadora está, né? Então, daí eu vejo aí, então, que fazendo essa análise histórica, você pontuou bem a história, a gente tem que entender, né, o que foi, para a gente entender por que nós estamos aqui e achar algumas saídas, né? Então, quais são os desafios e os conflitos, né? Sobre o tema, né? Porque agora a gente chega. Certo. Nós vamos sair de uma pandemia, se Deus quiser, né? E nós vamos ter que retomar o trabalhismo. Eu digo inicialmente trabalhismo, e aqui não é nenhuma conotação de forma política sobre uma forma socialista ou comunista, nada disso. A conotação que eu trago aqui de trabalhismo é a busca de mais direitos ainda em relação ao trabalho, a busca de condições melhores de saúde para o trabalhador, condições econômicas, condições de direito, de lazer. Então, eu defino isso como trabalhismo. Então, eu utilizo esse termo. Quais são os desafios do sindicato, né, para essa retomada? Você já pontuou algumas coisas importantes, né, de que o sindicato tem que voltar, de uma certa forma, para as suas origens, né? Aquele contato mais próximo, aquela identidade que existia com os trabalhadores. É necessário uma mudança na estrutura sindical de hoje, né? Uma estrutura, não vou dizer que ela é um pouco arcaica, mas ela foi retirada de uma forma abrupta, sem uma possibilidade de manter realmente uma estruturação para essas entidades, como é feito pelo empregador através do Sistema S. Está lá, todo estruturado e continua recebendo 19 bi. Né? E outros desafios que a pandemia também nos trouxe. Né? Eu acho que a questão hoje de trabalho telepresencial, para algumas atividades, elas serão ainda permanecerão, né? Principalmente na questão de estudo, em algumas outras questões também, e a questão da tecnologia, que também avança muito. Dentro de tudo isso que nos foi apresentado, onde você vê os nossos desafios para poder retomar esse trabalhismo. Sim. E Jonadab, essas mudanças, rapaz, assim, essas mudanças, esse home office, puta, todo mundo falando que maravilha trabalhar em casa. Nossa, está todo mundo feliz trabalhando em casa. Não é assim, cara. Nós não estamos no Canadá, nós não estamos na Suíça, na Suécia, país pequeno, desigualdade mínima social, todo mundo mora bem, Cara, trabalhar em casa, esse é um exemplo pequeno que a gente está dando das mudanças que o sindicato não pode acompanhar para negociar, os que têm a possibilidade pode. Aqueles que podem trabalhar em casa, você tem que ver primeiro, Jonadab, se ele tem ambiente para trabalhar em casa. A casa é o asilo inviolável do ser pela Constituição Federal, nem a polícia, nem o general do Exército entra lá antes das 6. Ele está descansando, aquilo é sagrado. Aí você fala para o cara, não, você vai trabalhar em casa, meu. Tá aqui, ó. Só que como você está na tua casa, não te vou te dar o vale-refeição. É coisa simples, mas que mexe com a vida do cara. Como não? Mas quem vai pagar fazer comida? Minha mulher, para eu trabalhar para a empresa, eu vou pagar meu alimento para trabalhar. Eu só mudei de lugar, eu continuo trabalhando. E se eu tenho um filho com problema, um pai que mora com ele, se eu não tenho um local adequado, se eu tenho um bebê, se eu cuido, minha mulher leva a criança da escola. Gente, é tão complexo a vida do trabalho e misturar com a vida do lar.
Eu dou um exemplo, por exemplo, eu vou trabalhar em casa. Eu tenho um filho de 5 anos, minha mulher trabalha fora, e ela leva ele para a escola de manhã, vai trabalhar, o menino chega meio-dia, chega a empregada talvez meio-dia, quando tem, se tem. Aí num dia ela põe o menino na ônibus da escola, eu estou em casa sozinho trabalhando, o menino volta porque deu um problema, bateu o ônibus. E esse menino fica ali em casa sozinho, num qual eu fico fechado, não vou acompanhar a criança de 2, 3 anos. Olha o drama que vai. Um vizinho bate na porta, oh, socorro, tá passando mal lá. Eu estou trabalhando sério aqui na empresa, fazendo um relatório, falando com o chefe. Ele bate no apartamento, pelo amor de Deus, ó, tá tendo um infarto lá, você pode levar, o que eu vou fazer? Falou, não, que eu estou aqui na reunião. É difícil, não é fácil tratar dessas coisas. Ah, mas o sindicato vai ver todas essas nuances. Eu estou dando apenas pontuando alguma coisa. É tão simples o home office, tão gostoso. Não é. Pode ter pai morando com os pais com problema, mulher com problema, criança hiperativa. Não é. O lar é lar. Então, esse mundo novo nós precisamos ter muito cuidado. O sindicato pode contribuir muito para ver esses detalhes. Agora, o que nós vamos fazer? Não adianta, não dá para voltar para a fábrica agora, não é assim que volta. Nós vamos ter que encontrar novos caminhos. Nós só vamos retomar e fazer alguma coisa de novo se nós fizermos, se nós tivermos apoio e soubermos escolher, porque isso é política pública, né, Jonadab? Não sou eu, a vontade minha e sua. Um governo que entra agora, ele tem que ter um pacto, né? Um pacto laboral, social, mas laboral. Empregados, empregadores, conversando sério e falando, olha, nós precisamos fazer o Brasil crescer. Vocês que gostam do lucro e têm o direito de ter o lucro, tudo bem, está aqui, ó, nós vamos incentivar a fazer isso, fazer aquilo. Mas nós temos na outra ponta o peão que trabalha lá, ele também precisa viver. Ele precisa ter vida decente, vida digna. Ele não quer ficar rico. Ele trabalha porque ele é cidadão decente, é da vida dele. Muitos têm o sonho de ter sua casinha, seu emprego e estudar os filhos, cara. É a alegria dele na vida. Ele não quer carro bonito, viajar para o exterior. Ele já é feliz assim. Agora, ele precisa, no mínimo, disso, ter o direito de escolher essa vida. Isso num pacto social gigantesco de um governo sério que tenha credibilidade. Não gente insana, gente desumana, inumana, que não respeita as mínimas regras de convivência da sociedade, gente que não tem contato com a vida do ser humano normal, gente que está em outro planeta, que está desligado do que é de religião, de um contexto humanístico. É uma coisa que não dá para inominar aqui, é uma coisa que você não consegue nem falar, que dá até enjoo no estômago, né? Então, esse pacto para esse crescimento, penso eu, sem isso é impossível, porque não existe eu sozinho fazer só um segmento. Então, tem que ter um homem conciliador. Eu tenho nome para isso. Tem gente que tem capacidade de fazer isso. Segundo, a partir daí desse pacto, envolve reformulação de algumas leis. Um movimento no sentido de retomar a atividade, usar como na Europa se usa os sindicatos. Nós não precisaríamos ter INSS se nós habilitássemos cada posto, o sindicato tem os diretores para atender na mesinha lá o cara que vai aposentar, rapaz. Você teria em cada cidade 10, 4, 8 postos para atendimento para aposentadoria. Desburocratizaria tudo isso aí, esse monte de coisas aí, poderia ser feito no sindicato, atendimento para várias áreas, para o trabalhador, suprindo o papel do Estado, com cobrança do sindicato, obviamente, para fazer o certo. Isso funciona em muitos lugares. E terceiro, Jonadab, nós temos que pensar também, o movimento sindical agora, nós, movimento sindical, temos que cortar os liames do Estado, nós precisamos nos autorregular. Eu acho que o movimento sindical maduro tem que andar com suas próprias pernas, caminhando para uma autorregulação. Um pacto entre as entidades sindicais do que se deve avançar, do que se deve fazer, não se pode fazer, em vários temas que envolvem o movimento sindical. Nós temos que resolver nossos problemas entre nós temos gente capacitada tecnicamente, politicamente, filosoficamente, para resolver nossos problemas. Os nossos problemas estão sendo resolvidos por pessoas que não gostam da gente, não entendem o que a gente faz e não sabem como resolver. E nós acabamos delegando para ele a competência para resolver isso. Então, é por aí. Eu penso que é por aí. Passa por um pacto laboral nacional, no sentido laboral, quando eu digo econômico laboral, né? Porque não dá para pensar só num lado, de recuperação disso tudo. Segundo, uma alteração legislativa também que decorre desse pacto, desse entendimento. Não dá para ficar só assim. Olha o que fizeram aqui. E terceiro, a autorregulação, que eu acho que é algo que vem forte por aí. A gente tratar dessa maneira. Porque não tem fórmula mágica e isoladamente fazer alguma coisa, tá? Não tem como fazer. Agora, como fazer isso? Nós temos que ter um novo Congresso.
uma nova mentalidade em termos de presidência da República, governo federal, gente democrática, que no mínimo ouça as partes. Aquilo que o presidente Lula tentou fazer lá atrás, de reforma, tal, aquilo ali era interessante de ser tocado. Você falou alguma passagem sobre isso. Teve momentos que nós poderíamos ter resolvido muitos problemas definitivamente, não resolveram, né? Quem sabe agora, com essa experiência nefasta, né? Que é a música aquela música, né? Pessoa Nefasta, do Gil, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Eu ouço todo dia aquela música. Então, assim, quem sabe, a gente, tirando essa gente nefasta, a gente consiga, com a pandemia e com essa escuridão que nós vivemos, com esse momento triste que nós vivemos, quem sabe nós temos aprendido alguma coisa, né, cara? É a esperança que eu tenho. Eu acho que mexeu com muita gente. Talvez tivéssemos que passar por esse momento tenebroso, né? Por essa tragédia, não? Porque a pandemia teve em todo mundo. Inflação está em outros países do mundo, mas não está igual aqui. Não morreu gente igual aqui. Não teve, né, o negacionismo louco prevalecendo como aqui. Então, assim, isso talvez tenha sido um aprendizado para o cidadão brasileiro, né? Porque muita gente está sentindo na pele aquilo que ele achou que era uma brincadeirinha, que vão fazer irresponsável. Então, é isso. Eu acho que é por aí, o Jonadab. Doutor César, a conversa foi excelente, o seu conhecimento jurídico, social e econômico relacionado à classe trabalhadora, nesse período seu de uma vida, né, junto ao movimento sindical, contribui muito para que a gente possa realmente refletir como nós vamos retomar essa defesa dos trabalhadores, essa defesa de um trabalhismo inicial, depois de toda essa derrocada econômica, derrocada de direitos, uma derrocada de crises, sejam pandêmicas e outras crises que nós estamos sofrendo com mais profundidade desde 2008. Eu insisto que desde 2008 nós estamos vivendo uma crise muito profunda, né, e que os trabalhadores que estão sofrendo, né? E essa sua visão de é necessário uma reestruturação, entender o que serão esse novo trabalho, né, presencial, telepresencial, a tecnologia que hoje chegou, faz com que a gente reflita e que esse programa também sirva de reflexão para o movimento sindical, para os dirigentes sindicais, para que entendam o momento crucial da participação desse coletivo na retomada do crescimento dos direitos dos trabalhadores e também do desenvolvimento da sociedade. Quero agradecer mesmo a participação do doutor no programa de hoje, as suas ponderações, a sua conclusão, excelente conclusão do que há necessidade e toda essa visão histórica. Quero agradecer mesmo e passar para o doutor para as considerações finais. Jonadab, eu não sou daqueles de elogio barato e de graça, e grátis, é gratuito, porque não é o meu caso. E você sabe que a admiração que eu tenho por você já resumiu esse teu trabalho aí, maravilhoso, esse bate-papo, a gente pôde colocar aqui com transparência, né, de alguém que vive isso aí, sem compromisso com ninguém e tão somente com os trabalhadores, que muitas vezes não têm voz, né? Então, assim, eu fico muito contente de ver você fazendo esse trabalho. Conte comigo para o que você precisar e eu te parabenizo por isso. Volto a dizer, pela tua evolução. Você sempre foi uma pessoa excelente, um excelente ser humano. Hoje é um excelente profissional, dedicado a aprender, a evoluir, a estudar esses problemas, que sem isso também a gente não consegue evoluir. Então, assim, eu só agradeço o convite. Foi uma honra ter participado desse debate não, desse bate-papo com você, e talvez trazer alguma luz, né? Talvez alguma luz, alguma informação para os trabalhadores, para ver como é que está funcionando a coisa, para que a gente não possa cometer os mesmos erros no futuro. Então, assim, parabéns, toque em frente, maravilhoso. Isso deve chegar a muitas pessoas, porque é bastante real. E nós não estamos fazendo teatro, como você disse, aqui não é conversinha para agradar um ou outro. Nós estamos falando o que a gente acha e com a experiência, o pragmatismo nosso do dia a dia. A gente não traz aqui teoria só, tá? Muito obrigado, parabéns mais uma vez e siga em frente. Esse é o caminho, viu, Jonadab? Parabéns. Tá bom, muito obrigado, doutor, muito obrigado mesmo. Esse foi o nosso podcast de Crítica Jurídica. Se você gostou ou quer fazer algum comentário, nos mande e-mail, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, comente, compartilhe. Este programa ele vai ao ar todas as segundas-feiras,
a partir das 9 horas no Spotify e em nossas redes sociais. Até lá!